Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. O incêndio na central técnica do Grupo Soico pode ter causado prejuízos de mais de 900 mil dólares norte-americanos à empresa, o equivalente a cerca de 55 milhões de meticais. A informação preliminar foi revelada hoje pelo PCA do Grupo Soico, Daniel David. A esta altura recuperamos então esta informação que dá conta de que o incêndio na central técnica do Grupo Soico pode ter causado prejuízos de mais de 900 mil dólares norte-americanos. Para si que nos vê através da STV, este é o começo do Jornal da Noite, que está a ser transmitido em paralelo com a STV Notícias, e a esta altura avançamos com a informação que dá conta de que o incêndio na central técnica do Grupo Soico pode ter causado prejuízos de mais de 900 mil dólares norte-americanos à empresa, o equivalente a cerca de 55 milhões de meticais. Esta informação preliminar foi revelada hoje pelo PCA do Grupo Soico, Daniel David. Cerca de 24 horas após o incêndio na central técnica do Grupo Soico, já é possível estimar, ainda que de forma preliminar, os prejuízos. O nosso foco agora, todos os colaboradores... Segundo o presidente do Conselho de Administração da empresa, o levantamento dos danos já iniciou e nesta fase presume-se que os prejuízos financeiros sejam significativos. Nós estamos a falar de uma central técnica que nos custou cerca de 1 milhão e 200 mil dólares. E neste momento há alguns equipamentos que podem vir a ser recuperados, mas a maior parte dos estão todos danificados. Em que cerca podemos assumir, ainda falta por confirmar, cerca de 900 a 950 mil dólares de prejuízos que o grupo teve em termos de equipamentos. Mas os prejuízos não são apenas financeiros. Daniel David explica que os equipamentos danificados pelo incêndio guardavam muita informação importante do grupo. Por isso, afirma ser este um dos maiores prejuízos do incêndio. O prejuízo maior não são os equipamentos, são os conteúdos que existiam dentro lá. Estamos a tentar ver como é que podemos conseguir recuperar alguns conteúdos, que está muito difícil nestes primeiros dias, mas contamos continuar a trabalhar nas próximas semanas para se apurar se é possível ou não e o que é que se pode fazer para não perdermos o material que existia na plataforma técnica instalada na central técnica. Enquanto isso, uma vasta equipa com destaque para a área técnica já está a trabalhar de forma redobrada, de modo a garantir a emissão diária do sinal da STV, STV Notícias e a rádio SFM, enquanto se avaliam as implicações de uma solução mais estruturante. Como podem ver, continuamos a trabalhar em situações muito precárias que não garantem a fiabilidade e a sustentabilidade da transmissão. Precisamos de garantir nos próximos 2, 3 dias estabilizar uma plataforma alternativa que possa assegurar a emissão e conseguirmos que a rádio também volte ao ar. E aí vamos começar a avaliar também a possibilidade de reparação global. Isso vai implicar a compra de novos equipamentos, a vinda dos técnicos estrangeiros que nos ajudaram a instalar a própria central e a recuperação do próprio edifício que está danificado. Há aqui o investimento da estrutura, da parte elétrica, da parte toda de refrigeração, do equipamento e da colocação de novo do sistema de segurança. Importa lembrar que o incêndio, sem causa aparente, deflagrou na central técnica do Grupo Soico por volta das 13h40 da última sexta-feira e consumiu quase todo o equipamento lá existente. De referir ainda que a central técnica é um lugar importante onde estão instalados os equipamentos, como por exemplo os servidores que guardam informação e garantem as transmissões da estação de televisão e rádio, assim como outras plataformas de comunicação do Grupo Soico. Na hora do incidente, foi a coragem dos funcionários do grupo que resultou no debelar das chamas, antes mesmo da chegada do Corpo de Salvação Pública. Após se inteirar da situação, o PCA do Grupo Soico convocou uma reunião de emergência com os trabalhadores que se encontravam incrédulos. No encontro, Daniel David confortou os trabalhadores
e apelou à união e serenidade. A Polícia da República de Moçambique, equipas do Serviço Nacional de Investigação Criminal e da seguradora estiveram no local para trabalhos de peritagem, visando esclarecer a origem do incêndio. E porque a situação afetou as emissões da STV Notícias e SFM, a administração da empresa reuniu de emergência com os diretores para definir planos de ação para retomar as transmissões, fato que viria a acontecer 4 horas depois. Encontrada a solução, o PCA do Grupo Soico voltou a reunir com os colaboradores para explicar o plano de contingência que está a garantir o retorno das transmissões, ainda que de forma condicionada. O Movimento Democrático de Moçambique visitou este sábado as instalações do Grupo Soico para se inteirar do incêndio e manifestar solidariedade à empresa. Foi por volta das 10 horas que o chefe da bancada do MDM, Lutero Simango, e o respectivo porta-voz, Fernando Bismarck, chegaram ao Grupo Soico para manifestar solidariedade. Após terem sido recebidos por membros da direção da empresa, a delegação do MDM foi acompanhada até a central técnica, onde recebeu explicações sobre o funcionamento da mesma e dos danos causados pelo incêndio. Praticamente tudo destruído, nós temos lá aquele equipamento aqui, a sala curva para o outro lado, onde não conseguem ver, e neste momento está praticamente tudo destruído. E o que está a ser feito agora é fazer a emissão em situações alternativas, ou seja, estamos a fazer com recurso ao nosso estúdio móvel, que é o equipamento que servia para fazer emissões fora daqui deste edifício, e enquanto isso vamos trabalhando aos poucos para repor os serviços mínimos, porque voltar à normalidade ainda vai levar algum tempo. Qual foi algum tempo? Significa o quê? Meses? Provavelmente. De seguida, o chefe da bancada do MDM e o porta-voz visitaram o Caro Estúdio, o meio alternativo que garante a emissão da STV e STV Notícia. A sala que ficou destruída também fazia a comunicação de dados, ou seja, a internet para todas as áreas. Então, neste momento não é possível, nenhum dos computadores aqui tem acesso à internet. Por fim, o MDM deixou uma mensagem de conforto e reconheceu a importância do Grupo Soico na sociedade moçambicana. Estamos convosco neste momento difícil e também, ao mesmo tempo, encorajar-vos e dizer que o que aconteceu devemos colocar como um desafio, porque a vida é feita de desafios e as nossas organizações também enfrentam desafios. É por isso que transforma este desastre numa energia para poder superar. Como políticos, muitas vezes funcionamos com a informação. Sem a informação, também sentimos limitados, não só na imaginação, assim como na articulação de ideias. Por isso, não só vos afeta, mas a nós como a classe política e ao povo em geral, porque sem informação não vivemos. O saxofonista Moreira Xonguissa solidarizou-se hoje com o Grupo Soico, tendo visitado o local do incêndio. O musicólogo moçambicano ficou bastante chocado com o que viu. Mas vamos a esta altura acompanhar a nota que dá conta de que continuam os trabalhos de levantamento dos danos causados pelo incêndio na central técnica, e os técnicos dizem que ainda é cedo para se definir quando é que a mesma volta a funcionar. A esta altura, a orientação para a insistência da matéria ligada ao músico moçambicano Moreira Xonguissa, que solidariza-se com o que ocorreu no Grupo Soico. Eu estou de veras chocado, né? Quando vi as notícias ontem, não tinha dimensão da dimensão do acidente, que de alguma maneira do incidente também, né? E como parceiros do Grupo Soico, né? Primeiro estou a dizer muita força, né? São estes desafios que fazem os homens fortes, né? E se não estão através da comunicação, acho que a STV estabeleceu as suas emissões ontem à tarde, não é? Depois do incidente. Dizer que os desafios estão para os fortes, né? Os fortes é que vão sobreviver, né? E é preciso coragem,
E os acidentes acontecem e a gente aprende alguma coisa deles, não é? Mas como amigo, parceiro aqui da casa, só desejar muita força, que o caminho é para frente. Agora sim, a informação que dá conta de que continuam os trabalhos de levantamento dos danos causados pelo incêndio na central técnica e os técnicos dizem que ainda é cedo para se definir quando é que a mesma volta a funcionar com normalidade. Depois do incêndio que se registrou na última sexta-feira aqui na Central Técnica, local onde convergem todos os sistemas, quer de vídeo, quer de áudio, quer de dados, várias formas aqui foram destacadas para o levantamento dos danos causados, bem como dar a respectiva solução. Neste momento vamos ouvir um técnico que está aqui a fazer o trabalho. Que trabalho que está sendo feito neste momento? Aqui nós estamos a fazer o levantamento de equipamento que está aqui. Como sabe, houve esse problema que aconteceu aqui, então muita coisa está danificada aqui. Então nós estamos a fazer o levantamento para vermos o que se estragou e o que está, portanto, aproveitável. É o que estamos a tentar fazer aqui. Mas do trabalho que já foi feito, o material que está aqui é ou não aproveitável? A maioria parte do equipamento que está aqui está danificado. Então nosso trabalho é que de vermos qual é a parte que nós podemos aproveitar, para depois recompor-se e fazer a montagem. E quando é que vão terminar este trabalho? Não posso precisar o dia de terminar, porque aqui há esse trabalho de primeiro verificar o que está bom, o que não está bom, tem que se reabilitar o próprio sítio aqui, então há muito tempo, não posso estimar. Trabalhos continuam, mas já que se dizer que os danos são avultados, este problema também afetou a rádio SFM. As imagens são de Hermenegildo Zibani, Joaquim Manique, para a STV. Vamos olhar para outras notícias. Mais de 90% dos casos de transmissão por HIV em Moçambique é por relações sexuais desprotegidas. Estes dados foram avançados pela Ministra da Saúde, Nazir Abdullah, durante a cerimónia do 1º de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a SIDA. O 1º de dezembro deste ano é assinalado sob o lema Priorizando a Prevenção para acelerar o controle da epidemia do HIV-Sida. E as cerimônias centrais tiveram lugar na cidade de Climane e foram orientadas pela Ministra da Saúde, Nazir Abdullah. Este sábado passam 30 anos desde que o país celebrou o 1º de dezembro. Mas também são 30 anos de luta contra as crenças, atitudes e sentimentos negativos em relação a outras populações, devido às suas características particulares, estão em maior risco de adquirir a infecção pelo HIV. Os dados do Inquérito Nacional sobre os modos de transmissão de HIV-Sida no país indicam que as novas infecções ocorrem sobretudo em pessoas com múltiplos parceiros sem uso de preservativo. Mais de 90% das novas infecções do HIV é transmitido através das relações sexuais. Até finais de 2017, Moçambique conseguiu reduzir as novas infecções por HIV em 15%. A taxa de transmissão vertical do HIV passou para 14%. A mortalidade relacionada com HIV e SIDA, estamos em 24% na redução. Alusivo ao 1º de dezembro, atividades culturais, desde o teatro e a música, assinalaram as cerimônias centrais na cidade de Climane. Já na província de Maputo, quem dirigiu a cerimônia foi a esposa do Presidente da República. Isaura News disse que o mais importante neste momento é lutar para prevenir as pessoas não infectadas e evitar a estigmatização dos seropositivos. Este rapaz, de 15 anos de idade, não conheceu nenhum dos seus pais. Morreram vítimas do HIV-Sida. Desde então, foi acolhido no Centro Infantil na Matola, de onde saiu quando atingiu 10 anos para o lar Nova Esperança, onde mora atualmente. Seu sonho é ser polícia e ver a sua geração livre do HIV e, para isso, já tem até uma fórmula. Eu me tratar bem. Não gostaria de ter aquela doença.
Esta criança de 10 anos pretende ser parte da solução desta pandemia. Quer ser médica e evitar que mais crianças fiquem órfãos devido à pandemia. Porque quando minha família ficar doente, eu cuidar bem deles. Estas crianças são do Lar Nova Esperança, onde a primeira-dama dirigiu as cerimônias provinciais do Dia da Luta contra o SIDA na Matola. Isaura Nhus diz que esta doença mexe com a sua sensibilidade e convidou a todos a combaterem através da prevenção. Devemos apostar na prevenção para que as nossas crianças, adolescentes e jovens possam ter a oportunidade de contribuir com o seu saber para o desenvolvimento de Moçambique. Exortamos a todas as forças vivas da sociedade para combaterem o estigma e a discriminação nas comunidades, pois podem trazer consequências negativas para os que são afetados pelo SIDA. Depois de ver o que as crianças deste lar fazem, Isaura Nhus entregou material escolar como forma de incentivar os estudos, numa cerimônia que contou com a participação do embaixador da China em Moçambique e membros do governo provincial de Maputo. Há cada vez mais mulheres a contraírem o HIV-Sida a partir de violação sexual na cidade de Maputo. A STV conta a história de uma jovem que é seropositiva há 16 anos. Graças ao tratamento antirretroviral, hoje é ativista pelos direitos das mulheres e raparigas vivendo com SIDA. Chama-se Laura e é uma de muitas mulheres da capital que contraiu o vírus do HIV-Sida depois de ter sido violada sexualmente por 4 homens. Na verdade, quando tudo aconteceu, ela era apenas um adolescente. Sou seropositiva desde 2008. Contraí a doença por ter sido violada sexualmente por 4 homens com 12 anos de idade. Aconteceu isso vindo de um lugar onde meu cunhado havia me mandado. O cunhado só me deu dinheiro de ir, não me deu dinheiro de voltar. E quando cheguei lá, não encontrei pessoas para me darem dinheiro de voltar. E decidi voltar a pé, de Chamanini para Machado-Small. E foi nesse trajeto que aconteceu o pior. Chegada a casa, Laura não contou a ninguém o que aconteceu. E só 5 anos depois é que foi ao hospital quando começou a perder peso. E quando cheguei lá, logo comecei com tratamentos. E tomo tratamentos até hoje. Hoje, com 28 anos de idade, Laura é ativista e ajuda outras mulheres, jovens e adolescentes. Sou líder dos jovens adolescentes lá, vivendo com HIV, que é um filho da Associação Chicão, Nipune. Encontramos Laura Chissano numa marcha alusiva ao Dia Mundial de Combate ao HIV-Sida, organizada pelas autoridades de saúde da capital e associações que servem como redes de apoio. Para que ela possa fazer o tratamento e continuar a vida em frente, para que ela possa cuidar dos filhos, para que ela possa cuidar da família e que possa fazer a melhor adesão, que não há outra solução senão fazer o tratamento. Dados do Conselho Nacional de Combate ao SIDA, na cidade de Maputo, apontam para 1.832 mortes anuais por causa do SIDA. A cidade de Maputo é a segunda do país com infecções mais baixas, depois de Teto, com 4.228 infecções. Temos uma taxa baixa de prevenção de transmissão vertical de mãe para filho, que é 9%. Em relação aos problemas, nós temos uma prevalência alta no seio dos usuários de droga, que é 50,1%. O primeiro caso de HIV-Sida em Moçambique foi descoberto há 32 anos e hoje o país está entre os 10 que apresentam as taxas de seroprevalência mais elevadas do mundo. Cerca de 365 pessoas são infectadas diariamente por HIV, de acordo com estimativas do Ministério da Saúde. No mesmo relatório, o MISAU estima que há 120 mil mulheres grávidas e pouco mais de 170 mil crianças vivendo com HIV. É uma das grandes preocupações da saúde pública no mundo. E não é para menos. Desde 1981, o HIV já matou cerca de 35 milhões de pessoas, um número que ultrapassa de longe a população de Moçambique. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, atualmente há um caso novo a cada 17 segundos.
o que totaliza 1,8 milhão de novas infecções pelo vírus. Anualmente, há registro de 1 milhão de mortes ligadas à SIDA. A África do Sul é dos países que registra o maior número de pessoas afetadas, com cerca de 7 milhões de portadores do vírus da SIDA. Mas Moçambique não fica muito atrás, até porque até 2015 era o 8º país com os maiores índices de prevalência. Atualmente, o Ministério da Saúde estima que existem 2 milhões de pessoas vivendo com o HIV. O MISAU estima ainda que são 356 novas infecções registradas por dia e cerca de 70 mil mortes anuais relacionadas a esta doença. Os cálculos também apontam para a existência de pelo menos 120 mil mulheres grávidas com o HIV positivo e pouco mais de 170 mil crianças vivendo com a doença. Quanto à taxa de transmissão vertical, o modelo epidemiológico usado para estimar os indicadores-chave do HIV aponta para 14%. Vamos olhar para mais notícias no Jornal da Noite. Já foram acusados os 3 funcionários da Direção Provincial de Imigração de Manica que foram detidos há dias na cidade da Beira por seu envolvimento em práticas corruptas. Funcionários da Direção Provincial de Imigração, tanto que são acusados. De acordo com o diretor do Gabinete Central de Combate à Corrupção, foram encontrados elementos bastantes que indicam que os 3 funcionários, cujos nomes não foram revelados, receberam indevidamente dinheiro de cidadãos estrangeiros em troca de documentos de identificação. Nós, como Ministério Público, como Gabinete de Combate à Corrupção, o que estávamos a fazer era investigar os factos que nos chegaram. E no final dessa investigação, concluímos que há indícios suficientes. E quando isso ocorre, fazemos aquilo que a lei chama de deduzir a acusação. Portanto, deduzir a acusação é dizer, portanto, requerer ao tribunal que leve os arguidos a julgamento. Quanto ao diretor provincial de Cultura e Turismo de Manica, que igualmente recolheu os calabouços há 5 meses por envolvimento em esquemas de corrupção, Bernardo Dulce disse que já foi acusado, ainda que de forma provisória. Houve uma acusação provisória, porque foram, durante a instrução, a investigação, foram identificados indícios, portanto, alguns indícios da prática de determinados fatos, mas há outros fatos cuja recolha de indícios ainda deve prosseguir. E, portanto, o processo sim foi remetido ao tribunal. A STV sabe que o Gabinete Central de Combate à Corrupção está a investigar em Manica as direções provinciais da Agricultura e da Mulher e Ação Social, onde foram detectados o rombo financeiro que atinge cerca de 3 milhões de meticais. A PRM e moradores de alguns bairros periféricos da capital do país mantiveram um encontro hoje pela manhã para debater a segurança durante o período festivo. Na ocasião, os residentes pediram mais patrulha policial nos bairros e o comandante da PRM na cidade de Maputo apelou para maior vigilância e denúncias. Porque já estamos em dezembro, mês de maior movimento de pessoas e bens, tendo em conta a quadra festiva, a PRM e a população reuniram-se para debater questões de segurança públicas nesta época. O encontro, no qual participaram, sobretudo, os chefes de quarteirões de alguns bairros, nomeadamente o Lene Albazin, os residentes defenderam a necessidade do aumento de patrulha da polícia, com vista a prevenir a criminalidade que assola os bairros. A patrulha está a acontecer, só que a hora do início da patrulha não ajuda, porque a patrulha começa 21 horas e eles queriam que a patrulha começasse a partir das 22, que é para ver se pode encontrar em flagrante os malfeitores a praticarem crime. Estamos nas vésperas da quadra festiva. Os criminosos têm atuado ultimamente naquelas horas, a partir das 0 para diante. Muita preocupação, porque quando nós, por exemplo, denunciamos as pessoas que vendem ou consomem as drogas, então, às vezes ficam 2, 3 dias, ficam soltos, então eles continuam praticando a mesma atividade. Então, deviam desmantelar mesmo as bases de consumo e venda de drogas.
Por seu turno, o comandante da PRM na cidade de Maputo anunciou o reforço da vigilância, mas apelou a maior colaboração dos moradores na denúncia dos criminosos. Nós, como comando da PRM cidade, já desenhamos um plano específico para fazer face, portanto, à prevenção e combate a todos aqueles males que possam, não é, de forma alguma, querer contribuir para prejudicar, não é, este momento. E estamos a redobrar esforços, estamos a nos organizar melhor e já estamos a trabalhar neste sentido. E essa questão de segurança, como eu dizia, muitas vezes tudo acontece na comunidade e esta ligação entre a polícia e a comunidade tem que estar sempre presente. Nós queremos encorajar as comunidades para que qualquer ato que possa consubstanciar em alguma ilicitude, que possa pôr em causa a ordem pública, possam denunciar. A STV sabe que ao longo dos próximos dias, o comandante da PRM na capital do país deverá manter também encontro com moradores de outros bairros no âmbito dos preparativos da segurança para a quadra festiva. Vamos a esta altura observar uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Há um sentimento muito especial que nos une há 15 anos. Um sentimento bom. Um sentimento que é Moçambique. Onde os abraços são quentes e verdadeiros, como o bom calor do sol. Onde os bons amigos sempre dão as mãos. Um país que é jovem, onde os jovens são bons. E por isso, nunca se esquecem dos mais velhos. Onde a capacidade de mudar e aprender é o melhor bom dia todos os dias. Os últimos 15 anos não foram apenas bons, foram um privilégio, uma verdadeira inspiração. E é um orgulho ligar milhões de pessoas que nos impulsionam para tornar o presente cada vez melhor. E é por isso que o futuro é tudo bom. Vamos? Do alto se vê a grandeza, mas esse alto só deixa ver ilusão. O cenário pode mexer com algumas sensibilidades. Entretanto, é também dessa realidade que se faz o maior hospital central da zona norte do país. O hospital está sobrecarregado. O primeiro risco é do paciente que está mesmo próximo do soalho, porque está num colchão que está no chão. Tu vês já que nós temos uma cama para 2 a 3 doentes. Um programa a não perder este domingo. Há um sentimento muito especial que nos une há 15 anos. Um sentimento bom. Um sentimento que é Moçambique. Onde os abraços são quentes e verdadeiros, como o bom calor do sol. Onde os bons amigos sempre dão as mãos. Um país que é jovem, onde os jovens são bons. E por isso, nunca se esquecem dos mais velhos. Onde a capacidade de mudar e aprender é o melhor bom dia todos os dias. Os últimos 15 anos não foram apenas bons, foram um privilégio, uma verdadeira inspiração. E é um orgulho ligar milhões de pessoas que nos impulsionam para tornar o presente cada vez melhor. E é por isso que o futuro é tudo bom.
Vamos? Assista todas as segundas-feiras aqui na STV Notícias o programa Mosgrow, dedicado aos casos de sucesso e boas práticas do agronegócio em Moçambique. Mosgrow, plataforma de agronegócio. A magia das palavras regressa à sua televisão com o Entre Letras. Mais um Entre Letras, caros telespectadores, sejam bem-vindos. Não deixe de acompanhar a reposição de uma série de entrevistas com grandes autores da literatura moçambicana. E o que se passa é que o mundo é uma decifração. É importante nós nos cultivarmos, mas ao mesmo tempo é através do texto literário que se ensina a língua, um instrumento fundamental. A grandeza de alguém só se vê depois de morrer e dá um valor a si mesmos. A leitura dos livros dele era sempre prazerosa. Todos os domingos, às 12 horas, aqui na STV Notícia. No mundo dos homens, elas também têm uma opinião. A questão da impunidade é muito séria. De facto, não estamos a perceber o que é que está a acontecer. Se nós não resolvemos este problema, pronto. Elas confrontam as ideias. Encontrar os autores e bem jeito. Em todo o mundo é assim. Agora temos eleições autárquicas. É momento de rompermos com isso. Eu não concordo com a Fátima. Elas questionam as decisões. Estas pessoas, quem é que as controla? Aonde é que elas estão? Viraram empresários? Como é que funciona? Elas propõem saídas sem filtros nem meias verdades. A liberdade de se sentirem bem. Criar uma nova ordem social. A consolidação da paz e a construção do país. Opinião no feminino. Aqui, elas mandam. No âmbito de... Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. A autoridade tributária encerrou as mangueiras de uma gasolineira na cidade de Machixe. Segundo as autoridades fiscais, as bombas misturavam gasóleo com petróleo de iluminação. Os graduados colocados no mercado pela Universidade Católica de Moçambique, delegação de Climane. Ora bem, foi notória a troca de matérias. Vamos a esta altura chamar a peça que dá conta de que a autoridade tributária encerrou as mangueiras de uma gasolineira na cidade de Machixe. Segundo as autoridades fiscais, as bombas misturavam gasóleo com petróleo de iluminação. No âmbito do controle da qualidade e combate ao contrabando, sobretudo dos combustíveis, uma campanha que iniciou em agosto do presente ano na província de Inhambane teve a sua réplica desde esta última terça-feira. Em sexta-feira foi detectada uma irregularidade neste posto de abastecimento de viaturas. Está em causa a suposta mistura do diesel e o petróleo de iluminação. Feito o exame, constatou-se que o combustível foi adulterado, tem uma percentagem de cerca de 42,37% da adulteração e também não foi marcado. Então isso é um crime fiscal, portanto é contrabando, que significa que o combustível saiu do terminal oceânico sem ser marcado. Estamos a falar do gasóleo. Terá que pagar os direitos aduaneiros pelo contrabando que se verificou, também vai-se pagar as respectivas multas. Dentro de 7 dias ele tem que regularizar juntamente com o fornecedor, portanto é possível recuperar esse combustível. As bombas voltam a funcionar normalmente, mas obviamente também vai ser responsabilidade pela adulteração. Juntou-se o gasóleo ao querosene. Estamos a falar do petróleo de iluminação. Este posto de abastecimento encontra-se com as torneiras de gasolina apenas em funcionamento e o resto das torneiras que são de diesel encontram-se simplesmente com este selo, o que significa que estão encerradas, fato que agasta também aos próprios automobilistas, porque segundo eles, a mistura deste combustível pode danificar as suas viaturas. É grave. Vinha abastecer, convido que fosse um combustível puro, afinal de contas é um combustível
viciado. É uma situação que vai deteriorar as nossas viaturas. Estamos de opinião, concordamos com o governo com a ideia de encerrar com esta mangueira. Estraga o motor porque aquilo aí ultimamente tem que se desmontar, lavar e se calhar pode não voltar a funcionar as mesmas peças, tem que mudar as peças, muita coisa mesmo. Fechar as bombas ou mandar lavar, começar de novo. A decisão vai ser do governo já. Segundo informações, o gerente deste posto de abastecimento chegaria em 10 minutos para dar seu depoimento. Todavia, fato que não ficou consumado, uma vez que a nossa equipa de reportagem esperou mais de 2 horas e meia e este não chegou a se fazer presente. Uma campanha que iniciou terça-feira última vai dar sua continuidade e já abrangeu 17 bombas do universo de 38. A Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Católica de Moçambique, delegação de Climane, graduou este sábado 558 estudantes, dentre eles licenciados e mestres. Os graduados colocados no mercado pela Universidade Católica de Moçambique, delegação de Climane, tem a responsabilidade de aplicar o saber fazer de acordo com o vice-reitor da instituição para a área de administração e finanças. Durante o exercício das nossas funções, devemos estar distantes dos vícios, das más práticas de gestão. Nós chamamos mais práticas. Portanto, vão se deparar com situações de natureza tentação aos vícios, tentação a mais práticas, tentação ao mal. Portanto, sejais firme à sua posição. É isso que é ser um graduando da Universidade Católica de Moçambique. Distinto, mas bem distinto. Queremos, por isto, com este ditame, influenciar aos nossos graduados para adotar uma postura interventiva e abster-se de postura que vos coloca na situação de meros críticos. As críticas de um técnico superior devem ser ancoradas por propostas cientificamente provadas para a sua sustentação. Os graduados não deixaram de mostrar a sua satisfação pelo grau adquirido. A formação foi muito boa, não é? Tive o apoio dos meus docentes e consegui alcançar o objetivo como o melhor estudante de tecnologia de informação. E o curso foi bom, por acaso fiz em 4 anos. Vou tentar ver o que posso fazer, se posso fazer mestrado e por aí fora. Espero que consiga encarar os desafios numa outra perspectiva e acreditando que tudo vai dar certo. Refira-se que dos 558 graduados, 263 são licenciados do Centro de Ensino à Distância. O Fundo de Investimento e Património de Abastecimento de Água, FIPAG, conta desde hoje com a primeira Academia de Formação Profissional. Na ocasião, o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos disse que a infraestrutura deve se tornar um verdadeiro laboratório de crescimento. Este facto deu-se ontem e não hoje. De olhos postos no futuro, o Fundo de Investimento e Património de Abastecimento de Água deu esta sexta-feira em Maputo mais um passo à frente rumo ao crescimento do mercado, com a inauguração de um centro de formação profissional para os mais de 2.000 trabalhadores desta instituição. A infraestrutura conta com 2 salas de aulas, biblioteca e um laboratório de análise e tratamento de água. A academia que hoje inauguramos deverá constituir um verdadeiro laboratório de conhecimento, onde a investigação, com base nas experiências do passado, experiências dos países com quem cooperamos, experiências das universidades credíveis, possa contribuir para a busca de soluções aos problemas relacionados com sustentabilidade dos investimentos, eficiência dos sistemas e a qualidade dos serviços prestados. Na ocasião, João Machatin lançou um desafio ao FIPAG. Desafiamos a esta academia para que, com base nos princípios de sustentabilidade e eficiência do sistema, o público não saia sacrificado. Por sua vez, o encarregado de negócios do Reino dos Países Baixos em Moçambique, Michael Pomp, disse que o seu governo definiu o setor de águas como prioridade na cooperação. Nos últimos 10 anos, o governo holandês, através do programa NIS,
tem vindo a apoiar o FIPA no estabelecimento das raízes da instituição que hoje se abre ao público, esta Academia de Desenvolvimento de Competências e Carreiras Profissionais do FIPA. A cerimônia foi antecedida de assinatura de contratos entre os dois países, com destaque para um donativo na ordem de 21,6 milhões de dólares para financiar a construção de um sistema de abastecimento de água na província de Nampula. As autoridades da saúde em Inhambane já efetuaram um pouco mais de 300 cirurgias de correção da fístula obstétrica em mulheres desde o início da campanha há 5 anos. Este é o encontro de balanço dos técnicos que estiveram envolvidos nas cirurgias para eliminar o problema da perda incontrolável da urina causada por complicação no período do parto. Uma campanha que arrancou sexta-feira passada resultou na operação de pouco mais de 30 mulheres. A maternidade em idade muito jovem é uma das causas que provoca esta fístula. Devido à bacia ainda em desenvolvimento e uma gravidez que no fim de 9 meses o bebê deve sair. A cabeça fetal comprime contra a síntese pública a bexiga por um período muito longo. E isso aí leva à maceração dos tecidos da parede da bexiga e, consequentemente, necrose e destacamento desses tecidos necrotizados e deixar ali um buraco. Trata-se de um ato contínuo, cujo desafio é fazer com que a província seja capaz de proceder com as cirurgias, sem, contudo, depender dos técnicos provenientes da capital do país ou do estrangeiro. O desafio que a província tem é que os técnicos façam atividade de forma contínua. A orientação que os formadores que vieram do Ministério da Saúde deixam é que os técnicos devem ter um desafio, devem tentar fazer por si sós, até onde tiverem limitação. Estamos a contar com 311 mulheres desde que começamos a fazer a sessão. Uma iniciativa que veio trazer um novo amanhecer para as pacientes que aceitaram o desafio de passar por uma cirurgia. Novo dia, já estou outra. Sim. Eu nasci, depois ele morreu, essa doença começou a fazer xixi, molhava toda a minha cama. Quando eu ando, nem ia às festas, eu sentava em casa. Blas deu parte quando o bebê já faleceu. Cheguei em Inhambane, me viram, tiraram aquela que esteve ali dentro, depois me deram alta, sair para Cumbana. Depois de 5 dias, xixi, não estou a ouvir, está a sair e não ouvir. Para o governo também tem de continuar, porque essa doença não é boa, porque está a acabar a água no corpo da pessoa. Participaram da atividade os técnicos das 5 unidades hospitalares de referência a nível da província, sendo Vilanculos, Massinga, Machixe, Quisico e o Hospital Provincial de Inhambane. Estamos à porta de mais um intervalo. Devido ao problema ocorrido na nossa central técnica, não iremos apresentar um habitual formato o estado do tempo, mas saiba que amanhã a cidade de Maputo irá registrar uma máxima de 34 graus e uma mínima de 20. Xai-Xai terá uma máxima de 32 graus e uma mínima de 19, 29 graus de máxima para Inhambane e 20 de mínima. Beira, no centro do país, irá registrar uma máxima de 30 graus e uma mínima de 22. Chimoio, 30 de máxima e 18 de mínima. Tete, ainda no centro, 33 de máxima e 21 de mínima. E Quilimane terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 22. No norte do país, a cidade de Nampula terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 22, 31 graus de máxima para Pemba e 23 de mínima. E finalmente a cidade de Lixinga com 26 de máxima e 11 de mínima. Intervalo, até já. Seja bem-vindo ao debate da nação. As nossas instituições não têm capacidade, por isso que as matérias saem vão para a China. E nos aldrabar para tirar proveito disso. Mentira! Esta é uma questão que tem que ser investigada. Há algum ruído. Enquanto não haver um entendimento sobre questões políticas, não é tempo de culparmos, mas temos que buscar uma solução a cada momento. E um princípio basilar é o princípio da boa-fé. Será que esta sociedade está mesmo a tomar decisões? Quais são os principais fatores? O que é que explica? Temos ainda muito caminho a
a percorrer. Os grandes temas do país, os grandes desafios, as grandes razões, as grandes ideias, as grandes causas, as grandes lutas, as grandes convicções. Tudo é visto aqui no Debate da Nação, onde se discute o país. Marie Konaté faz o controlo de qualidade diário e seleciona cuidadosamente cada ingrediente. A sua empresa, PKPL, produz papas e outros produtos alimentares para bebés. São feitos com produtos locais como milho, mandioca e soja. Je me suis donné comme devoir d'acheter, de valoriser les produits locaux. Assumi o dever de comprar produtos locais para valorizar as nossas marcas africanas. Os nossos supermercados estão cheios de marcas estrangeiras. Quero apoiar a nossa economia para que tenhamos os nossos produtos, a nossa identidade, e assim combater a desnutrição. Ma démarche va dans le sens où je veux contribuer à la lutte contre la malnutrition. Os produtos de Marie Konaté são mais baratos que os importados. Compra os ingredientes apenas a produtores e cooperativas da Costa do Marfim. Fundou a empresa há 10 anos com apenas 600 mil francos CFA, cerca de 900 euros. Atualmente emprega 75 pessoas em Abidjan e garante também emprego a pelo menos 80 mil famílias que produzem a matéria-prima como milho e mandioca. Marie Konaté fomenta o emprego feminino. É particularmente difícil na agricultura. As mulheres fazem 85% do trabalho e obtêm apenas 5 a 10% dos lucros. Para mim é óbvio que como qualquer outro fornecedor e pago-lhes normalmente. A sua empresa vende para quase todos os supermercados do país e consegue competir com líderes internacionais. O gestor de vendas da PKPL e uma colega visitam um supermercado para assinar novos contratos e para ver como os produtos estão expostos. Aproveitam para fazer alguma publicidade e aconselhar uma grávida. O projeto de Marie Konaté é África. Os países africanos enfrentam mas o sonho é partilhar a experiência com outros países africanos. Juntos podemos combater a desnutrição, o sonho da nossa chefe. O engarrafamento diário à entrada da empresa é uma dor de cabeça, mas Marie Konaté tenta manter-se otimista. C'est pas facile parfois avec l'État. Às vezes não é fácil lidar com o Estado, mesmo que tenha feito muito para promover empresas locais. Às vezes temos problemas com o sistema de justiça, que é ineficaz. Há também corrupção, não tolero corrupção. Temos regras contra a corrupção nos nossos gabinetes, mas às vezes é difícil. Et moi, je ne supporte pas la corruption. Vous allez voir que dans tous les bureaux, on a une charte anti-corruption. Parfois, c'est difficile, quoi. Marie Konaté ainda não conseguiu exportar os seus produtos para outros países africanos, mas a empresária costa-marfinense não desiste desse sonho. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e a esta altura vamos olhar o mundo. Morreu ontem, vítima de doença, o antigo presidente norte-americano George W. Bush, aos 94 anos. Foi durante o seu governo que caiu o muro de Berlim e terminou a União Soviética. Estamos a falar de George W. Bush pai. A notícia foi avançada na madrugada deste sábado pelo porta-voz da família Jim McGruff. O antigo estadista norte-americano perde a vida 8 meses depois da morte da sua esposa, Barbara Bush. O antigo e o atual presidente dos Estados Unidos lamentaram a morte de George Walker Bush e destacaram seu papel no crescimento do país. Donald Trump saudou a liderança inabalável de George Bush. Através de sua autenticidade, do seu espírito e compromisso inabalável com a fé, a família e o seu país
o presidente Bush inspirou gerações de cidadãos norte-americanos, afirmou Trump através de um comunicado divulgado a partir de Buenos Aires, onde participa na cimeira do G20. Já Barack Obama referiu-se à morte do seu antecessor, considerando que a América perdeu um patriota e um humilde servidor. As palavras de Obama sublinharam a contribuição de Bush para reduzir o flagelo das armas nucleares. Obama acrescentou ainda que a diplomacia de George Bush ajudou a terminar com a Guerra Fria, sem disparar um tiro. Bush tinha sido internado no hospital com uma infecção no sangue em abril deste ano, um dia após o funeral da esposa, tendo ali permanecido durante 13 dias. Voltou a ser hospitalizado em maio, indicando pressão baixa e fadiga. George Bush foi presidente dos Estados Unidos entre os anos 1989 e 1993, tendo se tornado o 41º chefe de Estado. 8 anos depois, assistiu à tomada de posse de seu filho, George Walker Bush, que se tornou o 43º presidente. Bush, pai, como muitas vezes era referido para o distinguir do 43º presidente, viu sua popularidade aumentar no período da Guerra do Golfo, no início de 1991, mas esse capital desapareceu num período de recessão breve, mais profunda. O republicano acabou por ser derrotado pelo democrata Bill Clinton quando procurava assegurar um segundo mandato numa eleição em que um terceiro candidato, o populista Ross Perot, baralhou as contas no colégio eleitoral. Bush também foi um herói da Segunda Guerra Mundial, congressista do Texas, diretor do CIA e vice-presidente de Ronald Reagan. Apenas um outro presidente norte-americano, John Adams, teve um filho que também se tornou presidente. A União Democrática Cristã vai eleger o sucessor de Angela Merkel nos dias 7 e 8 de dezembro. 3 candidatos, entre eles uma mulher, concorrem à liderança do partido que governa na Alemanha desde 2005. A maior força política alemã encerrou esta sexta-feira em Berlim uma série de 8 congressos regionais onde os 3 candidatos apresentaram os respectivos projetos para o futuro do partido e, por conseguinte, do país e da Europa. A escolha do sucessor de Angela Merkel está marcada para o Congresso de Hamburgo, a realizar-se nos dias 7 e 8 de dezembro. Para Sebastian Nockel, ouvido pela Euronews, o regressado Friedrich Merz tem vindo a mostrar dinamismo há já muito tempo. É um candidato que defende a mudança, é criativo, entende o que está em jogo e também defende uma reforma econômica que sempre quisemos iniciar, mas que não estava a acontecer com Merkel, explicou. Já Anna Dentla tem preferência por Annegret Kramp-Karrenbauer. Já vi em diversos eventos e penso que é sempre muito clara quanto ao futuro. Ela tem uma visão para a Alemanha e não me parece que isso aconteça com Merz, que não tem estado muito ativo nos últimos 15 anos. Espero que Kramp-Karrenbauer vença, desejou. A correr por fora parece estar Jens Spahn, o atual ministro da Saúde e o mais jovem entre os 3 candidatos à liderança do partido. Entretanto, houve registro do aplauso mais longo da noite para Friedrich Merz e ficou-se com a ideia de este ser o preferido de muitos dos militantes de Berlim. Só que não vão ser necessariamente os militantes do partido a escolher o novo líder. Serão os 1001 delegados presentes no Congresso do Partido de Hamburgo e eles poderão não votar da mesma forma que as bases do partido desejam. Vamos olhar para o desporto. A Confederação Africana de Futebol decidiu esta sexta-feira, em reunião realizada em Accra, retirar os Camarões à organização da Taça das Nações Africanas CAN 2019, 7 meses do início da competição. A Confederação Africana de Futebol tomou a decisão esta sexta-feira após reunião dos membros do Comitê Executivo e anunciou que a vaga está aberta a qualquer país que esteja interessado em organizar a competição. A prova será realizada entre junho e julho do próximo ano e pela primeira vez da sua história vão participar 24 seleções contra as habituais 16. De resto, o cenário volta a repetir-se depois de nas últimas 3 edições ter registrado também alterações de países já há pouco tempo da sua realização. Em 2013, mudou da Líbia para a África do Sul.
devido à instabilidade política que era vivida naquele país do Maghreb. Em 2015, de Marrocos para a Guiné Equatorial, devido ao surto de ébora na África Ocidental. E em 2017, não foi novamente realizado na Líbia, passando pelo Gabão. Différentes tribunes et gradins a déjà démarré. Moçambique voltou a conquistar mais uma medalha de ouro no Campeonato Africano de Vela, que decorre em Maputo, através de Denise Parruque na classe feminina de Optimist. Na classificação geral, o país ficou na segunda posição, atrás da África do Sul, vencedor da prova. Foram 5 dias de competições e 9 provas disputadas, a edição 2018 do Africano de Vela, que teve como palco as águas da Costa do Sol, em Maputo. Uma conquista na classe de equipas por Denise, Cássimo, Nido, Jamali Wirian, deu o primeiro ouro africano a Moçambique, feito repetido na classe individual por Denise Parruque, que mostrou-se satisfeita pela conquista. Isso quer dizer que eu dei o meu máximo, isso quer dizer que eu me esforcei bastante, que sim, que eu posso e estou aqui, consegui alcançar o meu objetivo de ser campeã africana mais uma vez. Estou muito feliz. Com contributo na vitória por equipas, mas sem estar no pódio na individual, Cássimo Bila diz que na prova deste sábado não teve uma boa arranqueada, o que dificultou a sua participação. Sinto bem por minha equipe ter ganho e que nós conseguimos dar o nosso máximo para ganhar. Para nós ganhar as outras equipas foi a técnica que nós fizemos e trabalhamos em equipe. Ao todo foram 66 atletas que participaram deste Africano de Vela em representação de Moçambique, Angola, Egito, Quênia, África do Sul, Sudão, Tunísia e Omã, esta última a convidada a participar. Está tudo visto no jornal, um conteúdo produzido por meios alternativos devido ao problema que se registrou ontem, portanto um incêndio na nossa central técnica. Para si que nos vê através da SAV Notícias, voltamos dentro de instantes com Noite Informativa. Até lá.